boa parte da minha carreira sentado em tesouraria, né? E eu, por observação, né, de empírica, eu percebo que cada vez que existe uma situação de aperto de liquidez. O que é aperto de liquidez? Aperto de liquidez é quando o dinheiro some, certo? O nosso dinheiro, como vocês já sabem, o nosso dinheiro não é de papel. Né? O dinheiro que a gente fala, que o dólar que desvaloriza, a moeda que desvaloriza, é um dinheiro emitido de forma escritural, é um crédito, na verdade. Né? Todo o dinheiro do mundo é crédito. O Fed, quando faz uma impressão, quer dizer, quando ele aumenta a base monetária, ele na verdade coloca a reserva nos balanços dos bancos. É um lançamento contábil entre o Fed e os bancos. E os bancos, baseado no mínimo de reserva que eles têm, eles vão criar o quanto dinheiro eles quiserem através dos empréstimos, o crédito. Né? Então o dinheiro que circula no mundo, o M2, vem criado com base na reserva, na base monetária, que é escritural, e vai sendo criado à medida que os bancos vão emprestando. Né? Então eles vão criando agregados monetários através dessas operações. E esse dinheiro é o dólar. Né? Então tem o dólar que o Banco Central, a base monetária criada pelo Fed, no balanço dos bancos, tem os... Aí, que esse não é o dólar que circula. O dólar que circula é toda a criação de crédito que os bancos fazem. Né? Então, esse dinheiro que circula no mundo hoje, a gente já falou aqui da quantidade assim, é muito assim. O M2 é uma parte pequena do dinheiro que circula no mundo. Né? Porque cada vez que um banco faz um empréstimo... Ele vai... O M2 hoje é 110 trilhões mais ou menos, né, professor? 100 e poucos trilhões. Perfeito. Em dólar é 24 trilhões só. O campeão de M2 no mundo é a China, que tem 52 trilhões de M2. Metade do M2 do mundo é da China. Metade do M2 do mundo é em yuan, né? 360 e quantos trilhões de yuan, que dá 52 trilhões de dólar. Enfim, toda essa montanha existe por causa do crédito. Então, quando você tem uma crise, quando você tem um problema de crédito, o que acontece com os dólares? Né? Você tem um crédito, Augusto, você tem lá um depósito no banco. O banco quebra. Ou então aquele fundo teu de private credit que você botou lá para emprestar para IA e o cara fechou o fundo. Olha, você não pode sacar. É um evento de liquidez, certo? Tanto faz um evento de liquidez positiva, ou, nesse caso o evento é negativo. Né? A gente chama isso no meio de investment banking, evento de liquidez. Quando o cara vende a empresa, ele recebe um dinheiro. Então, aquilo é um evento de liquidez. E quando ele põe um dinheiro no negócio, o dinheiro não volta. É um evento de liquidez também, só que é o contrário. Ao contrário. Então, um evento de liquidez, onde a liquidez some, todas as vezes que eu observava liquidez sumindo, eu observava o dólar subindo. No câmbio. Câmbio de dólar contra as moedas subindo. Então, eu falei, qual é a explicação para isso? Então, o mercado fica otimista, a gente vê que a maioria das vezes que o mercado fica otimista, aí a moeda expande, né, e o dólar cai. Por quê? Porque você tá expandindo o crédito. Aí o dólar fica mais abundante e ele cai, seja contra as mercadorias, né, através da alta de preços de mercadoria, de ouro, de não sei o quê, de bolsa e tal. E quando a bolsa sobe, o ouro sobe, a mercadoria sobe, é o dólar que está caindo. O valor da unidade monetária está caindo. Né? Isso aí é uma conta de matemática. E quando acontece o inverso, o valor do dólar está subindo. Então, por que o dólar sobe toda vez que tem um evento de liquidez negativo? Porque ele fica mais escasso. Quando ele fica mais escasso, oferta e demanda. Você tem menos dólar em circulação, o valor dele sobe. Quanto nós temos hoje em dólar no mundo hoje, Augusto? Você tem ideia? A gente estima aqui, ninguém tem ideia exata, mas eu estimo. Deve ser uns 80 trilhões de dólares do mundo ou dos Estados Unidos? Não, tanto faz, né? Porque dólar é dólar. Né? Mundo todo. Existe o dólar trilhões, emitido. Existe o dólar emitido nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos você tem mais ou menos 180 trilhões em créditos em dólar. Tá? É crédito corporativo, é pessoa física, não sei o quê. O governo, né, os títulos da dívida americana. Só para o leigo entender, o crédito é uma promessa de pagamento futuro. Sim, mas a moeda hoje é isso também. E o dólar, ele é totalmente... Hoje o dólar é totalmente... O dólar que a gente conhece, que é esses números na tela, né? Não é o impresso, não é só o impresso. Ele é uma moeda totalmente apoiada e ancorada por fé e por crença de que ele vale alguma coisa. E que ele é uma promessa de que você vai receber você vai ser compensado ao ajuste da inflação. Você vai buscar lá no Fed
que vai buscar no Tesouro Americano, que vai te dar baseado na receita fiscal do país. É uma coisa assim, tudo promessa. É promissória, porque você paga a conta promissória. Exatamente. Então o dólar é uma promissória e você vai lá buscar... Você vai lá buscar o lastro do dólar e ele fala, ó, eu vou te dar aqui um título do governo americano, outra promissória. Exato. E o que paga aquela promissória? É uma atrás da outra. Eu chamo de pirâmide invertida. O que você tem na base da pirâmide? As reservas bancárias, aí você vai empilhando os créditos que vão aumentando de volume. Aí você tem reserva bancária, aí você tem... Nossa, é bem invertida. Aí o maior de todos no alto da pirâmide é todos os créditos da economia. É os empréstimos. Né? Todo mundo acha que tem dólar. Mas você não tem dólar, você tem uma promessa. Será que já são os 500 trilhões? Não, aí você tem, fora isso, você tem os dólares que existem fora dos Estados Unidos, fora do mercado americano. E a convenção para se chamar isso é de eurodólar. Isso. O eurodólar é o seguinte, é um banco europeu que faz um crédito em dólar para alguém também na Europa. Certo? Sim. O banco europeu pode emprestar em dólar, é só fazer um contrato, né, que o cara vai pagar em dólar. Aí tem que fazer o câmbio lá do euro pro dólar quando chegar no dia. Então você tem operação em dólar no Japão. Os japoneses também fazem muita operação em dólar. Eles fazem o câmbio, troca. Então, toda vez que um banco fora dos Estados Unidos faz uma operação de crédito em dólar, aquilo é chamado de eurodólar. Então, no mundo inteiro, você tem, estima-se, mais de 300 trilhões de dólares, créditos em dólar, que não são os valores de outros ativos, é só de dívida. Tá? Entre os Estados Unidos é o que vai existir no futuro. Tudo devo, não nego, pago quando puder. Fora isso, Augusto, você tem equity, né? Bolsa, renda variável. Quanto é o valor das bolsas hoje? Bota aí mais de 100 trilhões também. São uns 115. 115, 120, então todas... Agora que a Coreia subiu, e os Estados Unidos está lá perto da máxima, e tem um monte de bolsa. O DAX também está ticado. Então você vai pegar o market cap das bolsas, o valor de mercado, dá mais de 100 trilhões também. Aí você tem imóveis. Imóveis. Imóvel é absurdo. 300 trilhões também de imóveis no mundo, né? Se você pegar os preços atuais. Aí você tem ouro, que dá com preço atual. Ainda mais com as taxas de juros atuais aqui, que nem é no Brasil aqui. A dívida futura é absurda. Tu vai comprar uma casa hoje. Hoje a minha casa me custou 10 trilhões. 10 milhões. Trilhões não, 10 milhões. Opa! Estamos falando com um cara aqui. E se eu financiar, se eu financiasse, a minha dívida futura seria de 35 milhões. Caraca. É bastante. Ou seja, eu estou gerando no futuro essa dívida que depois no futuro vai ser emissão de dinheiro. Exatamente. E aí, é exatamente o que o Faca está falando. Eu falo assim, agora imagina cada pessoa que compra uma casa, que compra uma casa igual a essa, ou compra uma casa inferior a essa, e vai trazer dinheiro lá do futuro e vai gerar a dívida futura. Exatamente. E aí até comento futura. Assim. Exatamente. Isso é a deflação futura. Então, a ideia de que a inflação ela persiste para sempre, quer dizer, aí você vai aumentando o volume de créditos no mundo e você vai gerar inflação. Porque de imediato, quando você cria um crédito, você põe o dinheiro na conta de alguém para a pessoa gastar. Exatamente. E as pessoas vão lá e gastam, o dinheiro circula e puxa os preços para cima. Isso é inflação monetária. A expansão monetária nos dias atuais não é o cara com a maquininha de helicóptero soltando moeda. É expansão de crédito. Só que a expansão de crédito é um contrato que tem prazo e juros. Então, cada vez que você põe um crédito, você cria um novo crédito, você está criando um pagamento maior no futuro, porque esse principal tem que ser devolvido com juros. Uma obrigação. As obrigações estão empilhando, umas em cima das outras, aumentando as obrigações do mundo. Isso tudo vai ter que... Se você continuar refinanciando para sempre, você consegue manter o nível de moeda igual. Porque cada vez que eu crio um crédito hoje, eu vou aumentar, a minha demanda por moeda futura aumenta. Porque se eu criar um crédito de 100 e eu tenho que pagar 200 ou 150, eu vou precisar de 150 de dólar. Então eu criei uma oferta de dólar hoje de 100, para no futuro essa oferta vai virar uma demanda de 150. Então o dólar estruturalmente ele vai ter uma demanda sempre. Enquanto existir esse volume de dívida, vai ter demanda por dólar sempre. Não tem como, matematicamente, eu sempre falo, não tem como no sistema atual, o dólar virar pó. Desvalorizar, que nem a República de Weimar. Porque todo mundo está devendo. Todo mundo está devendo, todo mundo vai precisar desse dólar um dia. E devendo em dólar, A única forma do dólar virar pó é se a autoridade monetária americana, que é o Fed, chegar para todo mundo que está devendo e falar assim, eu compro a dívida de vocês. No preço de agora. Eu monetizo tudo, eu vou te dar agora dólar, papel.
Aí, lógico, aí o dólar, ninguém mais deve nada, todo mundo foi perdoado e recebeu o dólar na mão. Todo mundo recebe a salvação aos preços atuais, bom, aí você entra na hiperinflação mesmo. Mas quem disse que um Banco Central vai fazer isso? O Banco Central está lá justamente para proteger interesses de quem vive do sistema de crédito. Quem vive do sistema de crédito são os bancos. Se você fizer isso, você destrói todo o crédito. O Brasil já teve um momento histórico onde não tinha crédito. Por isso que a gente teve hiperinflação. Lá na década de 80, se você estudou aquele período, o Brasil não tinha duration, não tinha título, não tinha crédito. Todo o dinheiro brasileiro era dinheiro de um dia. Vencia todo dia. Era todo dia o overnight, o governo tomava o dinheiro no over. Então, lógico, se você vai criando todo dia um crédito de um dia, aí sim, aí não é crédito, é uma moeda mesmo. Moeda escritural, Perfeito. mas ela é de um dia. Só que tem um detalhe, assim, ó, essa posição do dólar, ela não tinha nenhum concorrente opcional até após a crise de 2008 ali. Principalmente em janeiro de 2009, quando surgiu o primeiro bloco o bloco Gênesis do Bitcoin, que foi em janeiro de 2009. E é justamente por causa de tudo isso que tu está falando que eu acredito muito no Bitcoin no longo prazo, por um tempo indefinido, e é lógico, eu não tenho como controlar até quando ele vai existir ou até quando ele pode existir, porque ele precisa, e ele depende de uma demanda de crescimento contínua, não só das próprias pessoas que já compraram Bitcoin alguma vez e têm interesse em entrar novamente, comprar, e por isso que a gente tem essas fases cíclicas, né? Porque por si só o Bitcoin, por ser escasso, e muita gente que vive falando e defendendo o Bitcoin não entende, é que não é por ele ser só escasso que ele vai obrigatoriamente subir e se valorizar. A questão toda é que ele tem que ter uma demanda, uma intenção e uma troca. Porém, o Bitcoin ele tem eficiências e ineficiências iguais ao do dólar, só que diferentes. E na minha opinião, justamente a existência do dólar é que faz o Bitcoin ter sido um sucesso por 15 anos, para quem acreditou no Bitcoin. Porque até lá, até 2009, você não tinha opção nenhuma de transferência de valor de um grande volume de capital em uma contraparte em qualquer lugar do planeta, sem você passar pela burocracia bancária de usar o sistema SWIFT, que até hoje leva 3 dias para você enviar euro do C6 Bank para o Banco Santander lá da Espanha, na minha casa da Espanha, quando eu fico na Espanha. Eu tento transferir euro do C6 para o Santander e levam 3 fucking dias para receber o capital. E aí, até o Bitcoin existir, eu não tinha alternativa nenhuma de transferência de valor internacional, eu dependia simplesmente do banco e também do Estado, que é o principal emissor da moeda chamada dólar. Só que eu adoro que a gente vive com a existência do dólar, porque a existência e a ineficiência do dólar, ou os pontos negativos do dólar, e que o dólar também tem pontos positivos, obviamente, é uma coisa que se conecta e se liga de uma forma muito interessante para quem usa dólar e para quem usa euro e para quem usa Bitcoin, como é o meu caso. Eu uso as 3 moedas. Eu uso o real também, né? Eu percebi que ser Bitcoin maximalista é uma burrice tremenda. Eu não defendo a hiperbitcoinização, ela nunca vai acontecer, na minha opinião. Ela não tem sentido nenhum acontecer, porque o mundo como você conhecesse, mesmo que um Bitcoin fosse um Bitcoin, todo mundo começasse a receber em Bitcoin, ninguém ia ter interesse em trabalhar ou gastar o teu capital. Se tu não tem interesse em gastar o teu capital e fazer a troca de iPhone todo ano para não gastar o teu Bitcoin, porque ele tende a se valorizar a cada ano, você vai fazer com que aconteça um congelamento econômico. Você não tem um mundo onde a economia gira. Então, eu gosto muito do sistema dólar, porque ele está sempre em uma fase de expansão, ele tem um sistema programado de emissão de dívida, que é isso que o Faca está falando, que a gente sabe que ao longo do tempo vai ficar cada vez maior, que a gente não sabe até quando vai acabar, e justamente por conta disso, eu compro o Bitcoin na baixa e tento vender ele na alta. E aí eu uso análise gráfica usando médias longas, como média de 200 dias, para tomar a decisão de começar a iniciar vendas parciais e recompras parciais. Porque o problema é o seguinte, o pessoal que ataca o dólar, a moeda estatal, eles não entendem que a dinâmica de você só usar Bitcoin no mundo todo, ela nunca iria funcionar. Ela nunca iria funcionar, principalmente da forma que a gente conhece. Se a gente passasse por uma pandemia ou um Covid
e todo mundo tivesse Bitcoin, muita gente não ia ter condições de sobreviver naquele período. E podem falar bem ou mal do Estado, nas condições ali do Estado, por mais que o dólar não seja uma moeda super, mega, ultra power eficiente, ela traz uma eficiência de quando você precisa de situações emergenciais de sobrevivência, ela é a melhor forma de você poder ajudar outras pessoas e assim por diante. O Bitcoin, você não teria, na cultura de bitcoinização, você não teria essa cultura de... Provavelmente você teria uma redução da cultura de ajudar o próximo, porque você não teria um incentivo para gastar o teu capital. Então, mesmo que todo mundo aceitasse Bitcoin, eu acho conversa de maluco. Assim como eu também acho conversa de maluco de que a gente um dia vai voltar a viver só no mundo que vai ter dólar. Eu acho que o Bitcoin ele veio para ficar, ele veio para cobrir ineficiências do dólar. O dólar não é perfeito, o Bitcoin também não é perfeito, mas justamente a existência de um e do outro, para mim, eles são uma moeda da mesma, de duas faces, ou seja, eles fazem parte de um mesmo sistema, só que um é emitido por um governo que usa regras, que ele inventa novas regras, como aquela vez em 2023, quando a gente ia ter um crash e o Bitcoin ia cair até 12K e não caiu, porque a Janet Yellen, a presidente do Tesouro americano, se reuniu com... Eu brinco que eles transaram, né, naquele final de semana. Eles tiraram o final de semana para cobrir a quebradeira daquele banco. Como é que é o nome do banco mesmo? Daquele do Silicon Valley. Silicon Valley, isso. Cara, eu nunca vou esquecer desse dia, tá? Eu sei o gráfico na minha cabeça. O Bitcoin estava caindo, ele ia começar a despencar sem parar, e o mercado de ações a mesma coisa. Na sexta-feira, chegou no domingo, a Janet Yellen se reuniu com o Jerome Powell no sábado, se não me engano, dia 12 de março, e eles lançaram um novo programa chamado Janela de Empréstimo, que é o programa de financiamento a prazo bancário. E eles conseguiram salvar os bancos que estavam começando a quebrar em cadeia, porque eles começaram a aceitar os títulos, ao invés de receber o título a 1,5%, eles começaram a aceitar receber o título pelo valor nominal e não pelo valor real que estava naquele momento. E daí eles fizeram uma artimanha, e é justamente por isso e nesse caminho que eu quero ir, que eu não acredito que nós vamos viver outro crash igual ao 1929, justamente porque no mundo que nós estamos vivendo é um mundo completamente diferente de 29. Essa é a primeira questão. Segunda questão é que os governos eles emitem a própria moeda, coisa que antes era lastreada em ouro e tudo mais, e o ouro tinha uma limitação de emissão. A dívida você não tem limite de criar dívida. Você pode criar dívida infinito, dessa forma você pode sempre fazer um aumento da dependência do dólar ao longo do tempo. Não é? Tanto é que a maioria dos países, aí 60% dos países do mundo tem dívida em dólar, acima de 60%.